Bom dia, Natália. Natália, bom dia. Oi. Oi. Eita, dia de chuva, todo mundo tá dormindo, hein? Os outros três, pelo menos, que assistem aula com frequência. É... Natália, vou começar aqui, hein? Cadê? Geopolítica da América Latina. Compartilhando aí. Na semana que vem, na semana que vem eu pego as questões da América Latina e da África. Aí a gente trabalha os dois tópicos juntos. Bacana? Assim, questões de cada um, mais ou menos. Então vamos lá. Semana passada falamos sobre a África, a geopolítica da África, agora sobre a América Latina. Você percebe que o contexto histórico da África e da América Latina se difere pelo tempo, né? Na África a gente começa a estudar as transformações a partir do imperialismo já no século XIX, enquanto na América Latina os acontecimentos históricos do século XIV já trazem influência para a composição política e organização geopolítica dessa parte do território americano. Tudo começa no capitalismo mercantil, as grandes navegações, e aí tem duas perguntinhas, né? A descoberta, de fato, ou a invasão do continente americano. O fato é que os europeus começam a dominar territorialmente o continente americano. Diferentemente da África, aqui já há penetração para o interior do território, não somente a ocupação litorânea, e já tem uma apropriação territorial. Né? Então a gente começa a perceber que a América Latina ela já tem no tempo, na história, uma diferença da sua organização espacial quanto na África. Beleza. Ai, perdão. Muito bem. Então, justamente os modelos de colonização implantados na América, desculpa, vai fazer com que a América seja regionalizada por características históricas em duas, América Latina e América Anglo-Saxônica. O que é a América Latina? A América Latina é a parte da América que foi colonizada pelos portugueses e espanhóis, implantado colônias de exploração, plantations, são caracterizados pelos latifúndios, monocultores, mão de obra escrava. Umas coisinhas bem importantes dessas características históricas
a economia voltada para atender as necessidades da metrópole. Aí a gente tem a ideia do pacto colonial, influenciando na economia e no desenvolvimento das colônias de exploração, marcada por intensas desigualdades econômicas e sociais. Isso já é um reflexo do processo de colonização por exploração. E marcado por uma instabilidade política praticamente generalizada por toda a América Latina. Natália, está cortando meu áudio? Minha imagem está travando. O áudio está cortando? Tá tranquilo. Ah, beleza. A minha imagem também está travando, tá chovendo hoje, tá horrível. Deixa a Tainara entrar aqui. Tainara, bom dia. Tá, eu vou voltar só um pouquinho aqui, que a Tainara entrou agora. Nós vamos falar sobre a geopolítica da América Latina. Falei aqui um pouquinho sobre a diferença da África para a América Latina. Para a América Latina, a África ela passa a ser colonizada, dominada territorialmente a partir do século XIX, enquanto a América Latina já no capitalismo comercial. Aí, com o processo de invasão, de dominação europeia no continente americano, dentro do contexto do capitalismo comercial. Então, assim, todos os processos históricos que a gente estuda, eles sempre têm uma justificativa muito clara. As grandes navegações ela é financiada pelos burgueses europeus a fim de expandir as suas áreas comerciais, suas áreas de atuação. Então, na América não vai ser diferente. Aqui vai ser implantados modelos de colônias diferentes entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica, que vai implicar também um desenvolvimento diferente entre os dois. Né? A América Latina, eu já falei que era colonização de exploração, mão de obra escrava, economia voltada para o mercado externo, atendendo os interesses da metrópole. Isso é muito importante. Porque no Brasil, por exemplo, você vai ter, até a vinda da família real em 1808, a proibição de instalar indústrias no território brasileiro, enquanto a Revolução Industrial já estava acontecendo na Inglaterra em 1750. Então, a gente tem aí 70 anos de proibição de instalação de indústrias no Brasil, o que vai refletir no futuro num atraso de desenvolvimento. A América Anglo-Saxônica, caracterizada por colônias de povoamento, economia voltada para os interesses internos, o fortalecimento interno da economia. Isso é muito interessante, sobretudo nas colônias do norte. Né? Essa questão da colonização é tão evidente que nos Estados Unidos, as 13 colônias ela é marcada pelas colônias do norte, centro e norte, serem de povoamento, e essas colônias vão desenvolver mais do que as colônias do sul. Né? A criação do Manufacturing Belt lá no noroeste, no nordeste dos Estados Unidos, ele é um reflexo desse desenvolvimento promovido pela a colonização por povoamento. As políticas que promoviam condições de desenvolvimento econômico interno. Uma coisa bem curiosa, galera, é que é muito comum a gente ouvir falar assim, sem terra tudo vagabundo, e reforma agrária não dá certo, não sei o quê. Estados Unidos, por exemplo, teve reforma agrária dos Estados Unidos. Se você pensar a época do expansionismo para o oeste, políticas como o Homestead Act, por exemplo, era uma divisão de terras. Né? O governo garantia para as pessoas uma porção de terra, garantia infraestrutura para que a galera fosse morar nas áreas mais a oeste dos Estados Unidos. O que isso reflete no desenvolvimento? Você vai ter uma classe média nos Estados Unidos muito grande. Né? Essa classe média ela vai ser responsável pelo consumo e pelo desenvolvimento da economia interna dos Estados Unidos. Então a gente vai falar muito sobre a América Latina e por que não sobre a América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica, composta por Estados Unidos e Canadá apenas, eles têm uma condição econômica e política muito estabilizada, né? Pós-independência dos Estados Unidos, por exemplo, em 1776, você vai ter uma estabilidade política e econômica, fazendo com que os Estados Unidos deixe de ser uma colônia da Inglaterra e passe a ser um país hegemônico no pós-Segunda Guerra Mundial. Costuma-se estudar os Estados Unidos muito em história por conta do processo de independência, influência das ideias iluministas, da Revolução Francesa. Para a gente aqui, a gente vai só falar isso no século XVIII, dentro dos acontecimentos políticos importantes na América. Eu tenho a independência dos Estados Unidos. Essa independência ela é muito moldada pelos aspectos iluministas, pensamentos iluministas, de liberdade, fraternidade, e de desenvolvimento, saindo da sombra lá da questão da
da religiosidade, das monarquias, os Estados Unidos torna-se uma nação federalista que vai se tornar o grande país hegemônico após a Segunda Guerra Mundial, entrando na segunda revolução industrial como um dos principais países industrializados no mundo já no início do século XIX, no início do século XX, e se tornando a grande potência no meados do século XX. No século XIX, no continente americano, o que eu tenho? Eu tenho estabilidade na Europa provocada por Napoleão. Napoleão, que é com letra maiúscula. Estou me corrigindo aqui. Alguma coisa travou. Eu tenho as invasões de Napoleão em países europeus, sobretudo Portugal e Espanha, provocando instabilidades na Europa, fazendo com que as colônias aqui na América busquem a independência. Aí já tem um outro conflito com a África, né? Os países africanos vão se tornar independentes na segunda metade do século XX, enquanto na América a gente tem no século XIX os países se tornando independentes. Aí a gente começa disputas, por exemplo, na América e Espanha, entre os crioulos e os caldinhos. Os crioulos são as elites coloniais, os descendentes de espanhóis nascidos aqui no continente americano. Os caudilhos são grupos que ascendiam ao poder com apoio de oligarquias locais. Não necessariamente representavam os caudilhos o pensamento social generalizado, mas apenas alguns grupos de interesses. Por que é importante colocar isso aqui para vocês? Vocês entenderem que o início do processo de independência da América Latina como um todo, ele já é muito conflituoso e já há muitas disputas de interesses nesse processo de independência. Tirando o México, os demais países adotaram um sistema de governo republicano. O sistema de governo republicano. No caso do México, a gente tinha uma monarquia e existia ainda um conflito entre os monarcas unitaristas, que tinham poder centrado nessa monarquia, ou os monarcas federalistas, onde buscavam regiões com maior autonomia, né? A ideia de federação é aquela ideia de que os estados eles têm mais autonomia diante do poder central. E isso tudo para fazer vocês refletirem sobre a ideia dos conflitos de interesses na América Latina. Vamos ter esse século XIX, essas ideias de hispano-americanismo, vou colocar um negrito aqui, pan-americanismo e a doutrina Monroe. Qual é o contexto histórico do século XIX? Países tornando-se independentes do continente, das potências europeias e a tentativa desses países recém-independentes não ser colonizados novamente. Né? Nós estamos ainda sobre as ideias do determinismo geográfico, onde que a ideia de colonizar o outro país não era a ideia mais absurda do mundo. Então, o medo dos países americanos recém-independentes era voltar a ser independente de novo, voltar a ser colônia, ser recolonizado, sobretudo pela Espanha. Então, a ideia era juntar todo mundo aqui e deixar de ser independente. Então, o hispano-americanismo era a ideia de agrupar os países de língua hispânica e se fortalecerem para manter a sua autonomia. A ideia do pan-americanismo, pan é de todos, né, todos os americanos, integrar o continente a fim de subordinar os países latino-americanos aos interesses dos Estados Unidos. Dentro desse contexto aqui, eu posso colocar um pontinho aqui, que é a mesma coisa, eu tenho a doutrina Monroe. Vocês já devem ter ouvido falar da doutrina Monroe. A doutrina Monroe era a ideia, um presidente americano chamado James Monroe, ele fez um discurso no Senado e a frase primordial desse discurso era que a América é para os americanos. O que ele quer dizer com essa frase? Ele quer dizer que nenhuma potência europeia vai voltar a colonizar um país americano. Quando ele fala assim, todo mundo pensa, nossa, que bacana, né? Os Estados Unidos vai proteger todo mundo agora e nós não vamos ser colônias de ninguém. Na verdade, a ideia dos Estados Unidos, já um país independente, já um país no processo de desenvolvimento muito grande, inclusive territorial, era se tornar um líder regional do continente americano. Então, quando eu falo que a América é para os americanos, eu quero dizer que as potências europeias não vão mais recolonizar os países africanos e que os Estados Unidos vai exercer forte influência sobre esses países que estão no processo de independência. Bacana? Então, é basicamente os Estados Unidos se posicionando como um líder regional. O que a gente vai perceber no futuro, que isso
politicamente vai acontecer, né? No século XX, o que eu tenho no século XX na América Latina? Eu tenho a industrialização em alguns países da América Latina. Essa industrialização ainda é uma industrialização produzindo produtos com baixo valor agregado, ou seja, eu não vou fazer esses países latino-americanos serem desenvolvidos e serem competitivos. Isso tem muito a ver, galera, com o baixo desenvolvimento que eu tenho, que eu herdo do meu processo de colonização. Né? Eu não tenho um processo de colonização que favorece o meu crescimento e o meu desenvolvimento, como ocorreu na América anglo-saxônica, por exemplo, que já nesse início do século XX aqui, eu já produzia automóveis, por exemplo, né? Eu já tinha a Ford, por exemplo, as ideias do Fordismo, vendendo produtos com maior valor agregado. No século XX ainda, no pós-Segunda Guerra Mundial, as disputas ideológicas, movimentos nacionalistas revolucionários e a ascensão de poder militar se espalha pela América Latina. Aí tem um ponto de história que é muito importante vocês associarem. Eu tenho, na metade do século XIX, para frente, no caso, no pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo bipolarizado, influenciado pelas ideias socialistas e capitalistas, e isso é trazido para todo o mundo, inclusive para a América Latina. Então, eu tenho áreas de influências influenciadas pelas ideias comunistas e áreas influenciadas pelas ideias capitalistas, né? No caso dos Estados Unidos, eu vou tentar promover a ascensão ao poder de grupos militares para impedir o avanço do socialismo. Para nós hoje está muito fácil de entender isso. Quando a gente assiste o discurso, por exemplo, do presidente falando, o golpe militar de 64 foi para impedir que se instalasse a ditadura comunista aqui. Não entraremos no mérito da questão, mas existiam movimentos revolucionários comunistas, como aconteceu em Cuba, liderado por Che Guevara e alguns outros países, e existia a ascensão de militares ao poder, incentivados pelos Estados Unidos e financiados pelos Estados Unidos. Aí a gente tem ditaduras clássicas, como do Chile, do Brasil, da Argentina, que todas elas foram financiadas e apoiadas pelos Estados Unidos para impedir o avanço do comunismo pelo continente americano. Bacana? Então, isso aí é interessante vocês associarem, que se estuda em história, a essa composição geopolítica da América nesse contexto histórico. Depois eu tenho aqui pouco estímulo ao desenvolvimento regional. As nações latino-americanas comercializam prioritariamente com países desenvolvidos. Isso parece que é muito bom, né? Eu vou vender meus produtos para os países ricos. A questão é que eu estou falando de um pós-Segunda Guerra Mundial, onde que os países da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, estão se recuperando economicamente da guerra e estão criando um bloco econômico muito relevante chamado União Europeia, que ainda era mercado comum europeu na década de 60, por exemplo. Então já existia uma ideia, de formação de grupos econômicos e de polos econômicos para as economias regionais se fortalecerem. Como que essas economias vão se fortalecerem? Eles comercializam entre si, né, com custos mais baratos, para que as indústrias regionais consigam se desenvolver. No caso nosso, na década de 60, a gente ainda negociava só com países desenvolvidos, mas a gente está dentro da Divisão Internacional do Trabalho, fornecendo ainda produtos de baixo valor agregado, fornecendo matérias-primas, fornecendo produtos agrícolas. Ou seja, eu não estou negociando com os países ricos numa condição favorável. Eu estou criando uma condição de dependência econômica em relação aos países ricos e eu não consigo fortalecer os meus blocos regionais aqui, como vai acontecer com o NAFTA, como vai acontecer com a União Europeia. Então, nesse contexto aqui, eu tenho a tentativa de integração a nível regional. A minha primeira tentativa de integração a nível regional é a criação da CEPAL, Comissão Econômica da América Latina, com a assinatura do Tratado de Montevidéu. Essa CEPAL ela se transforma em ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A ideia era formar uma zona de livre comércio, inicialmente com 7 países, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, México, Uruguai. Posteriormente se juntaram a Colômbia e o Equador, Bolívia e Venezuela. Aí eu tenho aí, economias frágeis e suscetíveis crises econômicas e políticas não permitiram avanços
no desenvolvimento desse bloco econômico. Um problema que eu tenho dos países instáveis, por exemplo, década de 60, início da década de 60, eu tenho Juscelino Kubitschek como presidente do Brasil, não é isso? Mais ou menos 60 aí. Depois saiu o Kubitschek, em 64 tem um golpe militar. Então, as minhas ideias nem sempre se mantêm. Quando eu tenho instabilidade política, quando eu tenho instabilidade ideológica não, mudanças ideológicas, nem sempre os acordos eles vão se manter, né? E quando eu tenho instabilidade econômica, isso não vai ser viável, a manutenção desses acordos não vai ser viável, porque alguém não vai conseguir garantir aquilo que foi acordado. O país que, nós vamos abrir a livre circulação de soja por toda a Mercosul, por exemplo, vai falar aqui embaixo. Só que a Argentina não consegue fazer isso porque tem um déficit público muito grande. Eu preciso recolher impostos dessa soja que entra na Argentina. Então, essas crises econômicas, essas crises políticas, essas mudanças ideológicas, elas sempre atrapalham o desenvolvimento regional da América Latina. Como a ideia da ALAU, que não foi muito para frente, não criou-se um bloco fortalecido, países que pega ali a Cordilheira dos Andes, né, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, eles vão criar o Pacto Andino, assinando o Acordo de Cartagena, formando um mercado comum. Em 1996, o Pacto Andino passa a se chamar Comunidade Andina das Nações. É um acordo micro-regional dentro da América Latina. Existe essa Comunidade Andina das Nações, formado por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, assim como existe no Mercosul também. A ALAUC, em 1980, tem um novo tratado de Montevidéu e ela se transforma em ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Cuba vai entrar nessa ALAD em 1996 e o Panamá em 2001. Essa associação ainda existe, com a tentativa de criar, de diminuir as desigualdades econômicas, sociais dentro da América Latina, só que não funciona de maneira muito efetiva por falta de investimento, por falta de dinheiro e por falta de pensamentos ideológicos comuns, buscando minimizar essas diferenças entre os países. Mas existe. Está aí na prova, aí existe, mas não funciona. Aí a gente tem o Mercosul, que é talvez o mais famoso dos blocos econômicos da América Latina, é o que junta as economias mais industrializadas da América do Sul. Foi formado, foi constituído com a assinatura da Ata de Buenos Aires, iniciou-se com a assinatura da Ata de Buenos Aires, que era a ideia de criar uma zona de livre comércio, um acordo bilateral entre Brasil e Argentina, né? Esse pensamento de 1990, esse nítido pensamento, vai ser um pensamento, o início do pensamento neoliberal no Brasil, né? Por quê? A ideia do pensamento neoliberal no Brasil? Porque a gente está criando uma abertura econômica no país, a gente está tentando desvincular do nosso protecionismo industrial nacional e abrir a nossa economia para outras economias, para outros produtos, para outros acordos. Em 1991 é assinado o Tratado de Assunção, onde vai ser criado, de fato, o Mercosul com 4 países signatários, né? Os 4 países que assinaram o primeiro acordo, que é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A ideia do Mercosul é virar um mercado comum, de fato, que ainda, na prática, não funciona. A gente não tem essa livre circulação de todas as mercadorias, a gente ainda nem é uma união aduaneira, de fato, né? Mais à frente aqui vai falar. O Mercosul reúne grandes polos industriais da América do Sul. A gente tem São Paulo, a gente tem Assunção no Paraguai, a gente tem Montevidéu no Uruguai e Buenos Aires na Argentina, que são as cidades mais industrializadas da América do Sul. Alguns dos acordos importantes do Mercosul, acho que eu estou falando rápido demais. Alguns dos acordos importantes do Mercosul é o Protocolo de Ouro Preto, em 1994, que vai estabelecer a formação da União Aduaneira. Só relembrando sobre blocos econômicos e o nível de hierarquia, a União Aduaneira é quando você tem acordos econômicos em que todas as tarifas de importação e exportação são comuns entre esses países, né? A gente ainda não tem essa União Aduaneira bem formalizada, porque esses acordos de tarifários ele não vale para todos os produtos negociados, por exemplo, por Brasil e os outros países do Mercosul.
O protocolo de Ushuaia é bem interessante, que cria-se um mecanismo em que a democracia é uma condição para a permanência do país no bloco. Qualquer tipo de intervenção política que seja contrária a um processo democrático vai fazer com que esse país possa ser suspenso ou expulso do bloco econômico. O Paraguai, em 1998, ele vai ser suspenso do bloco justamente por uma ameaça, de 2012, desculpa. Ele vai ser suspenso do bloco justamente por uma ameaça de golpe de Estado, a tentativa de retirar o presidente de lá, através de um golpe de Estado, vai fazer com que o Paraguai seja suspenso do bloco econômico. Depois eu tenho o protocolo de Olivos, que é a criação do Tribunal Permanente de Revisão a fim de evitar controvérsias entre os membros. É como se fosse um tribunal que vai mediar os conflitos entre os países membros do Mercosul, a fim de evitar um problema regional, né? A fim de evitar um conflito regional. Então, o que o Mercosul é? Ele tenta ser uma união aduaneira, porém funciona para poucos produtos, pouco mais de 10 mil produtos importados possuem essa tarifa de exportação comum. Em 1996, Chile e a Bolívia se tornam membros associados. Em 2014, a Colômbia e o Equador também se tornam membros associados. O Paraguai é suspenso em 2012 devido à deposição do presidente paraguai. E a Venezuela, nesse mesmo período, foi aceita no bloco como membro efetivo. Um detalhe, galera, que aí é a questão ideológica, por exemplo, né? A Venezuela vai ser aceita em 2012 no bloco econômico, quando o Brasil tem uma diretriz de pensamento, é o governo do PT que tem a ideia de se tornar um líder regional, o Brasil tem a ideia de se tornar um líder regional, e aceita a Venezuela, que tem a mesma ideologia política. Vamos colocar assim. Foi importante a Venezuela entrar no bloco nesse momento? Sim. A Venezuela, em 2012, não estava em crise econômica e a Venezuela é dona da principal bacia de petróleo do mundo, né? O país como um todo. Então, a entrada da Venezuela no bloco econômico em 2012 fortaleceu muito esse bloco econômico. Em 2016, ela é suspensa sobre a acusação de atividades não democráticas, né, no meio político da Venezuela. Hoje, a Venezuela é, para qualquer país associado a ela, um problema devido à crise econômica, mas em 2012 não era. Então, em 2012, foi uma coisa favorável anexar a Venezuela, talvez hoje não seria, mas a Venezuela está suspensa por conta das atividades não democráticas. Por fim, eu tenho a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, formada por 12 países, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Colômbia e Guiana, que tem os objetivos lindos, maravilhosos, de fortalecimento dos laços democráticos, combate às desigualdades socioeconômicas e respeito às pluralidades. É um bloco filosófico, é um bloco que, na prática, não interfere nas atividades econômicas diretas entre os países, nas negociações entre os países. O que a gente percebe, analisando isso tudo? É que a gente não consegue formar uma integração econômica de maneira tão efetiva quanto o NAFTA, quanto a União Europeia, por exemplo. E isso muito por conta das nossas disputas, por conta dos nossos conflitos ideológicos, por conta das mudanças de pensamento ideológico dos países e, sobretudo, talvez até mais importante que isso tudo, as suscetíveis crises econômicas que os países que se colocam como líder do bloco econômico, eles passam. Né? Eu posso citar o Brasil, com as constantes crises econômicas, a Argentina, o próprio México, lá na América do Norte. Eu tenho, além das questões políticas e econômicas, eu tenho questões históricas mal resolvidas, como disputas territoriais entre Peru, Bolívia e Chile, que é a cerejinha no bolo desse conflito latino-americano. Na Colômbia, eu tenho as Farc, que é um outro problema para o continente americano, um problema de integração. O que é a Farc, né? Forças Revolucionárias da Colômbia? É uma organização de guerrilha marxista-leninista, comunista, assim, que atuava no meio rural e adotava técnicas de guerrilha. A ideia dos marxistas, leninistas, era promover a distribuição de terras, de igualdades, tal.
obviamente, incentivada e motivada pelas ideias comunistas da União Soviética, de Cuba, enfim. Na década de 80, deixou de ser uma organização política e foi considerada uma organização criminosa, uma organização terrorista, porque começou a praticar sequestro, contrabando de drogas, para incentivar a sua causa, né? Órgãos internacionais acusam as Farc de ser uma organização terrorista e de ser uma organização de traficantes e não mais uma organização política. Em 2016, foi assinado um acordo de paz com o governo colombiano, onde os membros das Farc, que eram em torno de 6 a 7 mil pessoas, eles entregam as armas para a ONU e passam a integrar partidos políticos, né? Eles passam a ser um partido, a integrar partidos políticos na Colômbia. Atualmente, galera, existe um movimento de reestruturação dessas Farc, o que é um problema muito grande, não só para a Colômbia, mas para o contexto regional como um todo, já que o Brasil, por exemplo, ele vai fazer fronteira com a Colômbia e pode ser uma rota de tráfico de armas, de drogas, enfim. Não deixa de ser um problema a nível regional. Para finalizar esse emaranhado político da América Latina, a gente tem um embargozinho a Cuba. Não tem frase aqui, não. Embargo a Cuba. O que é o embargo econômico de Cuba? De cunho totalmente político e ideológico, após o golpe, a invasão, após a instalação do governo comunista de Cuba, os Estados Unidos vai criar uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial, que é o famoso embargo de Cuba. Em 1990, esse embargo, já com o então presidente Bill Clinton, ele vira uma lei. Em 1990 o embargo virou uma lei. Com Bill Clinton, em 1999, ele vai aumentar a proibição comercial entre essas duas nações, limitando comercialização de filiais estrangeiras de empresas americanas em 700 milhões de dólares por ano. Esse número hoje é muito subjetivo, né? Porque de lá para cá deve ter mudado esse valor em termos econômicos diretos. Mas o que entende-se é que o embargo de 1962 até 1999, até 2014, ele é um embargo vigente, sendo o embargo econômico mais longo da história da humanidade, provavelmente, né? Que antes não ia ter. Em 2014, Barack Obama e Raul Castro, eles começam a costurar que ele faz é justamente criar um ato político em que ele vai revisar esse acordo, não que ele vai jogar o acordo no lixo, mas ele vai revisar o acordo, provavelmente não flexibilizando algumas coisas que seriam flexibilizadas, ou seja, o embargo econômico ainda existe. Só ilustra para a gente o quanto que os direcionamentos ideológicos eles vão influenciar na integração ou não dos países no continente americano. A gente tem os Estados Unidos como um líder econômico, óbvio, maior potência do mundo, só que não um líder bonzinho, né? Não um líder que vai promover essa integração a fim de desenvolvimento em caráter regional. Aliás, ninguém faz isso, todos os países fazem isso por interesse. Beleza, galera? Eu acho que eu falei rápido demais, porque é um monte de coisa que eu falei tudo e até 8h35 ainda. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Para falar mais do embargo dos Estados Unidos. Você quer falar mais? Oi? Isso. Ah, tá. O que acontece? Os Estados Unidos, a fim de evitar... como que Cuba se sustentava durante a existência da União Soviética? Cuba era um país que produz pouca coisa por conta da limitação territorial, né? Cuba vivia da exportação de açúcar para a União Soviética, que pagava para Cuba um valor muito acima do valor de mercado. Então, os cubanos costumeiramente usavam a rota ali para a Flórida como uma forma de crescimento econômico. Eles iam para a Flórida, tinham atividades econômicas na Flórida, lícitas ou ilícitas. A ideia dos Estados Unidos era porque Cuba é muito próximo da Flórida, 190 quilômetros.
A ideia dos Estados Unidos é bloquear Cuba do país mais desenvolvido, mais próximo do seu território. Então, Cuba ficou uma ilha, já é obviamente isolada, mas isolada economicamente dos países mais desenvolvidos, que no caso eram os Estados Unidos. Então, a ideia do embargo econômico era criar uma condição de miserabilidade na ilha de Cuba, para que Cuba cedesse às pressões ideológicas e políticas dos Estados Unidos no período da Guerra Fria. Então, assim, se vocês verem alguém defendendo Cuba, por exemplo, não vai ser eu que vou fazer isso, nem falar mal nem defender, eles vão criticar muito os embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, que vai criar essa condição de miséria lá, né? Porque os cubanos não vão ter a opção de prosperar economicamente utilizando essa proximidade geográfica dos Estados Unidos, já que é a maior potência econômica próximo a eles aí. Por que eles não vão conseguir usar isso? Por conta do embargo econômico. Qual é a intenção do embargo econômico? Provocar essa miséria no território de Cuba. Quando o Barack Obama tenta flexibilizar isso, a ideia do Barack Obama vamos lá, eu não queria falar isso, mas tudo bem. Dentro da nossa polarização política hoje, quem não é capitalista é comunista, quem não é comunista é capitalista. A gente só tem esses dois pensamentos. Então, o Barack Obama, ele é visto por alguns como um cara comunista. Então, a ideia do Barack Obama era criar conseguir fazer com que Cuba se desenvolvesse mais e comercializassem com os Estados Unidos. Beleza. Qual é a ideia da flexibilização do embargo de 2014, dos acordos com Raul Castro? Uma das ideias, por exemplo, que é muito interessante, é permitir que pessoas possam ir com mais facilidade dos Estados Unidos para Cuba e de Cuba para os Estados Unidos. Quando o Obama cria essa ideia, cria essa liberalidade assim, dentro do embargo econômico, ele vai conseguir promover, por exemplo, o turismo em Cuba. E um turismo de duas características distintas. Primeiro, o turismo natural, das pessoas passearem por conta das belezas naturais tropicais de Cuba. E a outra coisa é o turismo médico. Cuba tem uma saúde ainda muito desenvolvida e muito acessível. Então, a ideia, por exemplo, é que americanos pudessem se tratar em Cuba. Muitos americanos comemoraram isso. A outra coisa é possibilitar que pessoas descendentes de cubanos pudessem enviar quantias de dinheiro legal para Cuba, o que também não é permitido. Né? Por que o Obama queria fazer isso? Para promover um desenvolvimento regional. Por que ele quer promover o desenvolvimento regional? Para ele se tornar líder regional, né? Politicamente, um líder regional aqui e tentar criar uma ideia de reconstrução da América Latina. Qual seria o ponto favorável? Qual seria o ponto que os Estados Unidos iam tirar proveito disso? Ora, se você consegue desenvolver o seu entorno, você é um país muito desenvolvido, e você consegue promover o desenvolvimento do seu entorno, você vai evitar, por exemplo, as migrações em massa. Se Cuba fosse um país desenvolvido, uma ilha desenvolvida, ninguém ia fugir para os Estados Unidos. Né? Então, a ideia de promover esse desenvolvimento regional é você, por tabela, evitar alguns problemas no seu país, no caso dos Estados Unidos. E qual a justificativa para Donald Trump querer travar essas liberalidades do embargo? É você manter a sua posição ideológica de ser totalmente oposto ao sistema comunista. Você não tem nenhum tipo de perspectiva de pensamento, de alinhamento a essas ideias comunistas. Você repara que isso é uma coisa interessante. Independente de politicagem, vamos colocar assim, os discursos do Donald Trump ele é republicano, né? O discurso dele é muito mais nacionalista. O Barack Obama ele era democrata. O discurso dele era um pensamento muito mais desenvolvimentista nos aspectos sociais, né? Um pensamento de integração de sociedades, integração global. São características distintas. Qual que é certo, qual que é errado, não sei. Qual que é bom, o que é ruim, também não sei. Mas é mais ou menos por aí. O embargo econômico tem uma relação com a questão ideológica, né? Comunista, Cuba, comunista, Fidel Castro. Mais alguma coisa? Show de bola. Tem muito a ver também com a militarização da União Soviética, né? Aqueles mísseis colocados na União Soviética, posicionamento militar também. Tem muito a ver com isso, mas tudo parte da divergência ideológica capitalista e socialista
no pós-Segunda Guerra Mundial. Pelo menos pelas questões que eu vi do Enem, eu vou até pegar algumas questões para vocês, eles tratam esse embargo econômico muito mais hoje como as consequências que esse embargo vai promover para o território, do que necessariamente as razões para com que o embargo foi imposto. Né? As questões, pelo menos nos 4, 5 anos para cá, elas vêm avançando um pouquinho no tempo e já refletindo as consequências desses embargos para Cuba. Aí na semana que vem eu vou pegar umas questõezinhas da América e da África para a gente trabalhar. Tá bom? Beijo, meninas. Como é que tá sendo essa experiência de estudar, só estudar, só estudar? Relata para mim aí. Tá muito... Isolado total, assim, né? Experiência muito doida, né? É esquisito. Quando voltar às aulas, eu vou achar muito esquisito, sério, porque eu tô me acostumando muito, sabe? Eu nem sei se eu sei escrever no quadro mais, velho. Eu não sei se eu dou conta de escrever num quadro mais. Porque eu tô na frente do computador todo dia. Todo dia. Mas, ó, tenha fé. Fé e foco. Vai ser. Isso vai passar. Até semana que vem, galera. Beijo.